porque realmente não funciona tanto. Não, eu vou colocar. Eu quero só saber se a gente tem que esperar alguém, tá todo mundo aí, e eu quero fazer alguns comentários iniciais também da avaliação, para depois, bom dia, Romildo, Carol, Ana, Robson, Reginaldo, Caroline, Eurípedes, quanto tempo, tudo bom? Everton, Gabriela, Igor, Janaína, lá, Israela, Reginaldo, Jussiele, Reginaldo, não, Reginaldo já foi, Renato, Robson, Romildo e Sara. Ana, deixa eu postar aqui o material da aula, tá mais fácil também. Bom, vocês todos viram as notas de vocês no portal? Alguém ficou sem lançamento? Porque comigo não tem zero. Tinha um colega nosso que eu estava atendendo de manhã mesmo, antes da primeira aula, que ele não tinha encaminhado para o e-mail correto. E é uma das coisas que eu preciso pedir a vocês encarecidamente. Até essa semana agora, o início da semana, eu vou enviar para vocês o processo de segunda avaliação, e eu preciso que vocês encaminhem da forma correta, como nós combinamos, porque eu tive alguns problemas no recebimento de trabalhos, porque vieram para e-mails pessoal. Então, pronto, Eurípides, se você está sem nota, grande probabilidade é que eu nem recebi seu e-mail. Ou você enviou equivocado, ou você enviou sem fazer as adequações. Ou seja, vou colocar aqui novamente, era fundamental que você colocasse turma, nome completo e RA, tanto no e-mail, quanto no corpo do seu texto, do seu trabalho, para que eu conseguisse verificar de quem é. E o e-mail, gente, é esse aqui que eu estou digitando novamente. Quem mandou para outro e-mail, principalmente meu e-mail pessoal, sem possibilidade, porque eu criei um e-mail somente para a questão dos recebimentos de prova. Então, eu tive várias pessoas que mandaram para outro e-mail, teve gente que mandou Andréia com I, teve gente que não mandou para esse, teve gente que mandou Andréa, e aí os e-mails estavam sendo devolvidos e a pessoa falava assim, professora, pelo WhatsApp, mandava para representante perguntar. Se gente checa, tem alguma coisa errada. E quando ia ver lá, o e-mail estava digitado errado. Então, por favor, Eurípides, se você está sem nota, deixa eu até olhar aqui no meu controle físico, o meu brinco. A grande probabilidade é que ou veio para alguma coisa errada ou você não fez o ajuste. Peço encarecidamente que até o final da aula, Eurípides, você e Renato também está dizendo isso, vocês dois reenviem. Renato Amorim, você? Renato? Ou você é Renato Oliveira? Ah, você é Oliveira, não viu Amorim. Bom, eu peço que vocês... Everton está com a nota, que eu lembro. Por favor, bom dia, Everton. Reenvie Renato, reenvie Eurípides, urgentemente até o fim da nossa aula aqui virtual, porque quando eu terminar, eu já vou verificar, tá? E já retorno. Já, Val, já tá a nota lá, sim. Parabéns, Valdirene, pela sua nota. Estou digitando aqui o e-mail, para quem me perguntou. Andréa Tavares de Andrade, @gmail.com. Andréa sem I, tá bom? Então, peço encarecidamente que vocês verifiquem, tá? Você perdeu tudo, Val? Bom, para deixar o seu coração tranquilo, a sua nota tá 0, Everton? Não é 0, não. Vocês atualizaram, gente, o sistema? Estranho, porque aqui para mim... Deixa eu ver se eu consigo abrir enquanto vocês falam. Só um minuto. Vocês estão aí digitando, me deem só um segundo para eu verificar, porque Everton tá com nota, só quem não tá é Eurípides e o que eu falei agora há pouco, desculpa ter passado o nome, mas porque efetivamente eu não recebi.
Quem eu recebi, gente, eu encaminhei, informando que tinha recebido, dei um ok, dei um recebido, dei um feedback. E assim, aviso também a vocês, é óbvio que eu não fiz isso, o recebido, na hora que a pessoa enviou, porque são 740 alunos, a gente não tem condição de, na hora, fazer como a gente brinca que é caldo de cana, né? Você coloca e sai na máquina pronto, não teve como. Em relação ao Everton, já vou ver agora, Everton, por que não está aparecendo a sua nota? Uma coisa que eu digo para você, você fez a sua atualização lá do cadastro, porque às vezes eu percebo que o aluno aparece com 0, ó, no portal aqui sua nota está ok. Por favor, vê lá novamente, Everton. Para mim está ok, aparecendo lançada. Professora, eu não recebi o seu e-mail de confirmação, mas a minha nota está lá. O Mildo está com nota. Deixa eu ver aqui. Professor, o estranho que a senhora responde. Ó, Renato, não, eu tenho Renato Amorim. Será que eu coloquei no... Renato, veja só, você está dizendo que recebeu, eu vou verificar se eu troquei aqui, então, o Renato, tá? Vou colocar aqui, verificar. Só que é isso aqui eu vou fazer só depois da aula. O seu é um pouquinho mais complexo. O Romildo, você está com nota, inclusive no portal. Dá uma atualizada aí, por favor, Romildo, para verificar se também não vai aparecer igual do Everton. Romildo, você está com nota lançada, até aqui, estou vendo, visualizando perfeitamente. Entra novamente lá. Sabe que eu não sei se... Tá bom, Renato. Deixa eu fazer a correção aqui, então, por favor. Dá um minutinho. Renato. Então, Renato, atualiza e vê se você consegue verificar já. Fiz o ajuste aqui, tá? E você está dizendo que recebeu realmente, eu só troquei o Amorim pelo Cunha. Agora os demais não, viu? Não recebi. Vocês têm como encaminhar para mim enquanto acontece a aula? Valdirene, você não está sem nota, Valdirene, você tirou nota máxima. E tá aqui na minha frente. É porque se eu tentar printar a tela aqui e mandar para um representante, vai ficar aparecendo de todo mundo, né? E aí eu acho que não é bom senso, né? Essa nota é sigilosa, cada um tem a sua, enfim. Dá uma atualizada também. Eu atualizei aqui o sistema meu como um todo, inclusive no portal. Verifica lá para mim, Val. Verifica, por favor, Everton e Romildo. Se aparece agora normal. Tá, Renato? Renato, então, confirma por gentileza se está resolvido. Eurípides, como você deve endereçar? Estou digitando novamente aqui embaixo. Acabei de digitar em cima também. O que eu estou digitando agora é o e-mail. E você tem que colocar primeiro turma, então, nono A, seu nome completo e o RA. Renato, tá, Renato, tá ok já, né? Ué, Renato Amorim. Renato Oliveira está dizendo que Renato Amorim não fez. Olha a confusão aí, minha gente. Então, veja só, deixa eu fazer uma coisa para evitar, porque agora eu fui na credulidade. Eu vou ver qual foi o e-mail que eu respondi de quem foi. Um dos Renatos eu sei que eu não recebi. Tá? Para evitar ruído, os dois Renatos que estão aí digitando, inclusive eu vou eliminar aqui as duas notas. Eu vou checar após a aula e verifico quem foi que me enviou, tá? Peço só uma coisa, quem eu respondi é porque foi o que eu recebi. Quem eu não respondi é porque eu não recebi. Então, se você mandou e não recebeu um feedback meu dizendo assim, recebido, por favor, encaminhe agora, enquanto a gente está assistindo a aula, porque ao término da aula eu tenho como regularizar. Combinado? Ok? Então, Renato, é porque, pronto, os dois estão falando que tem, então eu só peço isso. Se os dois têm, aguarda que eu vou olhar. Tá, Valdirene atualizou, deu certo. Às vezes é isso. Tem que dar uma atualizada.
Val é no portal antigo, não no Kitutor. Não entendi, Ana. Não, bom, ela está explicando para a Val, tá certo. Bom, se os 2 Renatos quiserem fazer isso, eu agradeço. Mas um de vocês, eu efetivamente corrigi, estou com a nota lançada. Eu só vou checar. Agora o outro que eu realmente não tenho. Assim, não estou vendo aqui. Mas aí, como eu tenho que olhar na minha caixa de e-mails, eu peço só a gentileza, o outro é clone, tá? Não se preocupem não que as 2 notas, desde que os 2 enviados, estarão sendo lançadas, tá? Até aí, ok? Everton tá certo. Everton checou lá, Everton? Se atualizou para você também? Daval resolveu. Romildo, Everton resolveu. Pronto, Romildo, veja lá também, dá uma atualizada que vai aparecer sua nota. Perfeito. Bom, resolvida essa parte, eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais, né? Primeiro, parabenizar a turma de forma generalizada, porque foi a turma com o melhor rendimento na proposta da atividade. Para vocês terem ideia, foi a única turma onde eu tive trabalhos valendo que obtiveram 10. E não foi só um, tá? Trabalhos assim, tem uns trabalhos muito bons. Eu parabenizo, porque o que aconteceu, e isso é muito complicado, né? Principalmente quando a gente está falando com pessoas que já são operadoras do direito, porque vocês já são, de fato, está faltando só um detalhezinho, né? Questão da legalidade da situação. Mas o que eu percebi? Gente, e aí vamos voltar um pouquinho à aula de metodologia científica. Internet é fonte de consulta, perfeitamente, sou altamente favorável. Mas o tal do Ctrl+C, Ctrl+V é tão triste, porque a proposta não foi entre num blog ou num site, copie e cole para mandar para a professora Andréia. Pedi que vocês lessem a respeito, que vocês redigissem a respeito tópicos que foram elencados. Então, eu recebi trabalhos, que aí foi engraçado que a turma de vocês, ela foi do 0 a 100. Foi a turma que eu tive maior nota e foi a turma que eu tive a menor nota dentro da avaliação. Primeiro, eu li e leio todos os trabalhos e atividades que eu proponho a um aluno. Eu não atribuo nota de forma, como eu vou dizer assim, tipo, postou, eu vou lá e dou nota. Não é assim. Eu leio, eu avalio, eu vejo os critérios. Então, muitos trabalhos eu já sabia de cor, porque eu já tinha lido tanto trabalho igual, tirado do mesmo lugar, da mesma forma, que eu já tinha, assim, as orações na minha cabeça, elas já estavam sendo processadas no automático. Então, esse é o ponto 1. Então, a pessoa sequer se preocupou. Colocou nas referências bibliográficas fontes que sequer foram citadas no trabalho. Então, assim, apareciam 20 autores, não tinha uma citação. A gente aprende lá em metodologia que a gente só faz as referências bibliográficas com autores e tudo mais, se de alguma forma você o incluiu no texto, seja de maneira indireta ou de maneira direta, mas você citou a obra, você disse que leu alguma coisa em tal lugar, quem falou foi fulano, uma paráfrase, mas você não pode jogar informação aleatória, somente porque eu pedi referência bibliográfica. Então, eu quero explicar bem certinho o processo que eu usei de avaliação. Quando eu percebi que havia muito Ctrl+C e muito Ctrl+V, eu eliminei o critério de dizer que era uma exigência, logicamente, era uma expectativa que eu tinha de uma leitura de vocês a respeito de um tema que nós tínhamos trabalhado em sala e que vocês avançassem nisso. Inclusive pedindo para que vocês comentassem 2 artigos dos acordos que vocês tivessem escolhido, dos tratados, e falassem a respeito. Eu recebi trabalho que, inclusive, teve aluno até, falando até que faria alteração no artigo, uma coisa muito legal. Acho que os 2 artigos tratavam da mesma coisa, que um deles poderia ser eliminado. Efetivamente leu, se preocupou em mandar o tratado em PDF, como eu pedi, porque era uma forma de eu poder fazer a correção de forma adequada, senão eu teria que ficar baixando vários tratados na internet. Mas tiveram alguns trabalhos, gente, que aí não teve como. A pessoa pegou o Ctrl+C, Ctrl+V da vida, mas sem dó. E quando eu falo sem dó, é não se preocupar nem com a formatação. Do jeito que o texto veio da internet, essa pessoa colocou. Ela não formatou, ela não justificou o texto, o que tinha lá dos espaçamentos ficaram, os tipos de letra que apareceram foram esses mesmos, e ainda com aquelas coisas que a gente chama de hiperlink, que são aquelas palavrinhas mágicas que aparecem, que permitem você clicar e elas te abrem outra aba de informação na internet. Quando você sai copiando isso e não tem nem o cuidado de tirar esses hiperlinks, aí o texto fica assim, nitidamente Ctrl+C, Ctrl+V.
Então, vamos lá para vocês entenderem. O aluno que tirou menos que a média, porque é o que eu falei, foi a turma de vocês foi a que tirou máxima, a que tirou a menor das outras que eu corrigi. Foram pouquíssimos, mas tiveram, sim. Essas pessoas fizeram exatamente o Ctrl+C, Ctrl+V, e pior, Ctrl+C, Ctrl+V e pior, assim, não fizeram os comentários necessários que eram em relação ao tratado internacional, não anexaram o tratado, cometeram equívocos nas informações, porque vocês sabem que a internet é fonte de informação, mas nem todo tipo de informação que lá se encontra está correta. Então, quem agiu dessa forma, ficou com menos de 7. Quem fez o Ctrl+C, Ctrl+V, que está ali, copiadíssimo o trabalho, mas que ao chegar no seu tratado, onde ele era convidado no caso, fazer alguns critérios, né, dizer do que era o tratado, quem eram os signatários, e também fazer uma observação sobre 2 artigos, entendeu isso, escolheu 2 artigos do tratado, e escreveu sobre eles, entendendo a importância, ou sugerindo que fosse mudado como uma das alunas fez, eu peguei e elevei essa nota. Então, essa pessoa saiu do 7 para algo mais, então 8, 8,5 e tal. E reitero, alguns trabalhos, e não são poucos, repito, 10. Não é porque não tem Ctrl+C, Ctrl+V. Tem trechos ali. Só que a pessoa usou mais de uma fonte de pesquisa. A pessoa fez paráfrase, então tem lugares lá que ela leu, obviamente, ela não é um Google, mas ao ler ela entendeu e ela redigiu. Tem textos muito bem escritos, cuidadosos, que nas referências bibliográficas estão aquelas citações feitas no trabalho, ou seja, que tiveram o compromisso com a proposta apresentada. Então, essas pessoas tiveram 10, e para essas pessoas eu parabenizo, porque eu sei, gente, que não foi fácil. Eu sei que as demandas foram muitas, mas eu gostaria também que vocês entendessem os 2 lados do balcão, como eu brinco. É impossível que a gente não se comprometa, porque da mesma forma que eu tive trabalho para fazer vários, e tive que corrigir vários, a vida é isso, a vida é feita de desafios. Vocês estão na reta final, vocês já são profissionais. Então, imagina você mandar a tua petição inicial, Ctrl+C, Ctrl+V, e quando você vê, você colocou referência do artigo errada, sabe? Em vez de você pegar o Código Civil de 2002, você vai ao anterior. Em vez do CPC de 2015, você vai pega o de 73. Minha gente, isso depõe contra a pessoa. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando num caráter pedagógico. Eu não estou querendo chamar a atenção de ninguém, puxar a orelha, porque todos vocês são adultos. E quem ficou com nota abaixo da média, também não é para se desesperar. É fazer a proposta da maneira que vai ser encaminhada para a prova B. Pode digitar, Renato, estou vendo. E encaminhar no prazo, que eu vou pedir para vocês, gente, encaminhem no prazo. Isso facilita também. Por quê? Porque aí eu recebo no dia aquelas que eu tenho de corrigir. Então, às vezes a pessoa começa a mandar no dia que é a turma, outra turma, onde eu tenho que priorizar outra turma. Não precisa. Sendo enviado novamente com CAP, todos os critérios foram colocados. Ah, você está enviando. Tá, Renato. Reitero, os 2 Renatos, não se preocupem. Quando terminar a aula, eu já vou verificar os 2, tá? Agradeço. Deixa eu ver aqui, Renato. Se abre aqui para eu poder. Quando tá tudo aberto. Deixa eu ver. Recebi do Eurípedes. Cunha. Deixa eu ver se Cunha estava aqui no meu nono, olha que você mandou. Eu já vejo se quem aparece é o outro Renato. Ó, quem eu recebi, eu tinha lançado a nota correta, eu acabei mudando lá, é o Renato Amorim Cerqueira, tá, Renato? Então, o seu eu já tenho certeza aqui. Vou colocar aqui agora, não sei se você me escuta. Então, Renato Amorim Cerqueira foi o que eu tinha recebido. E a nota que eu lancei é sua. Estou revoltando aqui. Vou voltar aqui. Agora, o Renato Oliveira, peraí, gente, deixa eu ver. Renato. Então, esse Renato Cunha, o e-mail Cunha,
eu vou verificar depois, tá? E aí eu confirmo e lanço a nota, não se preocupe. Veio 0, mas faltou 1. Não, Renato, nem era para ter ido 0 nem nada, porque não existe nota 0 comigo, gente, só se o aluno não fez. Mas a partir do momento que o aluno fez, efetivamente, ele é de meio para cima, jamais 0, tá? Eurípides, tá? Então, peço desculpas aí, o Renato estava com a nota correta, fui levada a erro pelo outro Renato, mas tudo bem, brincadeiras à parte, está tudo sob controle, tá? Detalhe, pergunto a vocês, também agradeço, Renato, além dos comentários que eu fiz agora, pergunto a vocês alguma sugestão que vocês queiram dar, algum comentário em relação ao primeiro processo avaliativo. Sempre eu faço essa devolutiva, eu acho importante. Vocês sabem que quando tenho aula presencial, eu faço inclusive correção das provas que eu me aplico, as minhas provas são diferentes. Mas eu gostaria que vocês entendessem os critérios de avaliação. De antemão, gente, quem fez pesquisa efetivamente, foi atrás e leu e tudo, isso é como se você tivesse, é uma etapa de preparação de exame de ordem, é um assunto que você está revendo. Agora, quem pegou de qualquer jeito, jogou de qualquer jeito, enfim, para cumprir tabela, realmente não tem muito o que fazer. Até semana que vem, o material, a proposta da segunda avaliação já vai estar com vocês, tá bom? Então, isso é importante que vocês saibam. Romildo, conseguiu visualizar a sua nota, Romildo? Porque para mim aparece tranquilamente. Romildo não me deu feedback aí. Ou me deu e eu pulei aqui no chat, mas eu acho que não. Você me confirma se você visualizou, porque está lançado, estou vendo aqui. Algum comentário que vocês queiram fazer, alguma sugestão, enfim, para que nós possamos começar a nossa segunda unidade. Enquanto o Romildo digita, eu quero dizer para vocês que estamos perfeitamente cumprindo o cronograma, tudo dentro da nossa expectativa. Teremos aula, né, esse mês de maio, findando, teremos uma parte de junho, e o processo de avaliação, ele é feito em junho, assim como exame, que eu, sinceramente, né, não espero que não tenha nenhum problema com ninguém, mas tudo vai ser feito em junho. E, se Deus quiser, julho, o período de férias. Pelo menos é essa a expectativa, que me parece estar sendo consolidada. Mas, efetivamente, as nossas aulas, que eu acredito que no caso, nosso encontro hoje, e eu, pela minha conta, uma média de ou mais 3 encontros ou 4. Porém, Romildo, está lançada. Se você quiser, inclusive, eu vou falar para você a sua nota. Agora, e aqui eu repito, eu tenho como visualizar, inclusive, nas minhas notas todas, só que eu visualizo todos os meus alunos. Então, se eu fizer, não tem como eu printar, porque aparece o nome de todo mundo, mas sua nota está lançada, Romildo. Se você tem algum amigo não, aí. Mano, eu falei com ela agora de manhã. Lembra que ela Não falou entendi. que estava falando com um colega agora pela manhã? Fui eu, mano. Eu mandei no e-mail errado. Eu acabei de. Não entendi, Robson, desculpa. Ela falou que depois da aula vai ver e vai lançar. Mas a do Romildo, Robson, tá lançada, é ele que não tá vendo a nota. Professora, eu acho que o Robson se enganou. O microfone abriu sem querer. Hã? Eu acho que o microfone do Robson abriu sem querer. Ele tava falando com outra pessoa. Ah, tá. Viu, Romildo? O que eu quero que você Oi, entenda é que desculpa. vocês auxiliem o Romildo, por gentileza. Oi, Robson. Desculpa, professora. Bom dia, desculpa. Tá, não se preocupa, não. Eu estava explicando pro colega aqui, quando a senhora citou de manhã que estava falando com um colega hoje pela manhã a respeito, eu falei que tinha sido eu que mandei errado. Desculpa. Ajudem o Romildo, eu inclusive sugiro, se o Romildo confia em alguém, pedir para um amigo aí entrar com a senha dele e visualizar, porque a nota está lançada. E aí eu não sei, Romildo, se você está fazendo uma coisa que a FIG exige todo início de semestre para você acessar a prova, acessar a nota. Você tem que entrar primeiro no seu cadastro, confirmar os dados que estão no seu cadastro e a senha, e só a partir daí é que você vê suas notas, senão você vai ver sempre lançamento 0. Então, peça ajuda aí para algum dos colegas que seja solidário aí, mas como você está dizendo, porém, se está lançado é outro problema, não, eu estou afirmando para você. Diferente da questão do que eu conversei aqui com os 2 colegas anteriores, que eu falei do Renato, a sua eu estou afirmando, até porque só tem você de Romildo na sala, tá bom? Bom, informação dada, espero que não reste dúvidas, e pelo jeito não restam, né, porque ninguém falou mais.
Romildo, eu reforço, a sua nota está lançada. Peça para um colega entrar com a sua senha ou faça a atualização necessária. Romildo, só tem você, e eu estou visualizando claramente aqui. Romildo Loureiro, ou você não é Loureiro. Pode ser que eu tenha algum homônimo que não é você. Você é Romildo Loureiro? Ou tem outro Romildo na sala? Pronto, então Romildo Loureiro está com nota lançada, tá certo? Bárbara diz que você está se confundindo com alguma coisa. Então, repito, quem puder ajudar o Romildo, tá? A nota dele está lançada assim. Não tem dificuldade nenhuma, trabalho corrigido perfeitamente. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre Mercosul. Eu tenho uma sugestão da colega que eu não sei se ela está aqui. Está aqui? Foi a Carolina? Não lembro. Alguém tinha me pedido a aula do Mercosul? Alguém estava aqui? Alguém aqui? Desculpa, quem falou que está aqui na sala? Não. Foi aqui na sala, professora. Foi alguém, mas eu não lembro quem foi. Ela está na sala ou não? Aula, eu lembro. Acho que ela está na sala, sim. É a Caroline Lobo. É quem? Caroline Lobo. A Carol, tá. Então, veja, Carolina, eu até tinha comentado o seguinte, o que acontece com a questão do Mercosul? Flutua. Épocas políticas em que o mercado comum, o bloco econômico, ele está em alta, a FGV fala assim, isso aqui é uma boa pergunta de prova. Outros tempos ele muda. E nessas últimas edições do exame de ordem, houve duas questões recentes em exames um pouquinho distanciados, mas a coisa foi. Eu particularmente acho que depois de toda essa questão de pandemia, não digo necessariamente o exame que já estava em andamento, pronto, que se não vazou nem nada, eles não vão sair fazendo outro. Mas o próximo, eu acredito que tenha muito, muito a ver com ONU, possibilidade de ONU, porque a importância dessas organizações internacionais na resolução de conflitos e de obstáculos em relação aos países, a questão de tratado, tudo isso é até mais forte do que o elemento Mercosul. Entretanto, alguns de vocês farão exame agora, outros farão depois, faz parte do nosso cronograma, seria informado, mas eu gosto de ter muita clareza em informar para vocês o quão cobrado o assunto é em prova. Eu, obviamente, quando eu preparo as aulas, eu procuro buscar todos os assuntos que têm sido os mais cobrados. E aí, tanto é que eu sempre falo, esse assunto, a abordagem pode ser essa, já fizeram desse jeito e tal. Então, o Mercosul hoje vem como uma proposta que existe, a aula sempre existiu no cronograma, mas quando eu vejo que tem coisas mais claras de vir a ser abordado pela FGV, eu priorizo esses temas. Bom, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar do Mercosul, seja na mídia, ou sejam porque efetivamente estudaram o Mercosul, né? Não sei se alguém fez algum trabalho sobre o assunto, tá. Mas o que a gente vai falar de Mercosul hoje? Eu vou deixar reduzido mesmo, senão fica ruim para a gente se ver. Mas todo mundo está conseguindo ver bem? Eu vou usar a mãozinha aqui e vou subindo, tá. E esse material eu vou postar no Tutor já, tá bom? Tanto, como eu dividi os slides em duas partes, quando acabar esse eu vou postar o outro, aí ao término eu coloco os dois, tá? Bom, como é que funciona essa questão do mercado comum do Sul, que é essa a ideia. Aí, fechou. Pronto. Esse mercado comum do Sul, ele vai ser formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Já foi questão de prova saber esses 4 países membros? Já. Da mesma coisa como já foi questão de prova saber os países que integram o Conselho de Segurança da ONU, que eu falei para vocês. Mas não acho mais que isso vai voltar a viver sendo cobrado. Eles podem até incluir essa informação numa alternativa, mas não a cobrança específica de quem são os países fundadores do Mercosul, tá bom? É importante ressaltar, gente, que o Mercado Comum do Sul, que a gente chama Mercosul, ele foi criado pelo Tratado de Assunção, tá? Isso aí eu estou falando isso é meados de 1991, início de 1991. E a gente fala que é Tratado de Assunção exatamente porque ele foi assinado em Assunção. Vejam algumas coisas que são importantes serem relevadas aqui. Primeiro, quando o Mercosul foi criado,
a comunidade europeia, né, a ideia da consolidação do mercado europeu, isso aí já estava bem consolidado. Era uma época em que os países perceberam que se eles unissem forças, tá, Eurípides? Deixa eu só confirmar aqui que você mandou tratado. Peraí, só um minutinho. Eurípides, senhor Eurípides, perfeito. Tá recebido. Deixa eu voltar aqui para a tela. Tá, chegou, Eurípides, viu? Então, quando foi pensada a questão da União Europeia, foi uma época em que os países, de maneira geral, perceberam que eles, juntando esforços, eles conseguiriam resolver questões econômicas, se desenvolverem mais rápido, facilitarem a troca de conhecimento científico, facilitar a questão do transporte e da venda e do comércio de mercadorias. Então, quando o Mercosul vai nessa esteira do que já vinha acontecendo com outros países na Europa, o modelo, ele tem diferenças. Em relação à Europa, minha gente, existem organizações dentro do bloco econômico lá que obriga e que tem, assim, faz com que os países cumpram à risca uma série de questões. Decisões lá são tomadas de uma maneira, assim, onde busca-se a unanimidade do bloco. Existe uma coisa lá, que é o que a gente chama da questão aduaneira, já sacramentada. Não existem discussões mais se o produto X tem que ter um valor de exportação e uma tarifação Y, ou se não precisa. Então, digamos assim, que se a gente comparar o Mercosul com o modelo europeu, a gente tem um modelo europeu muito mais fortalecido, porque criou regras mais específicas e ampliou, inclusive, obrigatoriedades daqueles países que se tornaram membros. Quando a gente fala de Mercosul, a gente vai perceber o quê? Deixa eu baixar aqui, peraí, acho que fica melhor, que aí eu consigo fazer o que eu quero, veja só. Não fica melhor se eu fizer assim para vocês? Ou não? O fato de né? Então, o fato de eu ficar aparecendo ali na telinha, mas ficar pequeno, era legal se fosse um outro local, a separação da tela do professor aparecendo, mas dificulta a leitura dos slides para vocês. Eu quero que vocês fiquem atentos, porque algumas questões em negrito que eu fiz, e ao término a gente vai fazer o quiz, que é aquela questão de a gente avaliar nosso processo de, né, aprendizado, para mim é importante que vocês visualizem melhor. Então, quando a ideia do Mercosul foi ser lançada em 91, a ideia também era de um caráter de união aduaneira, que é o quê? É você pegar, estabelecer uma tarifa externa comum para os produtos e fazer com que esses produtos circulem, sem mais ficar aquela ideia assim, nossa, eu vendo parafuso para a Argentina, aí esse parafuso para entrar na Argentina, eu tenho que, taxado de uma forma X. Se eu vendo esse mesmo parafuso para o Paraguai, ele é taxado de forma Y. Quando existe uma união aduaneira de fato consolidada, isso não vai existir. A tarifa que vai ser colocada sobre o parafuso, não importa para onde o parafuso vai, Argentina ou Paraguai, vai ser a mesma. E por que eu estou chamando a atenção disso? Já foi questão de prova, de exame de ordem, onde as afirmativas falavam se o Mercosul não era, uma união aduaneira. Qualquer alternativa que leve você a dizer que não é uma união aduaneira está errado. Está errada. Você pode ter alternativa que diga que é uma união aduaneira em consolidação, incompleta, imperfeita, como eu fiz questão aqui de negritar, isso, perfeito. A resposta está correta. E por que ela é imperfeita, incompleta, em consolidação? Exatamente porque nem todos os produtos que circulam entre esses países conseguiram se submeter a uma TEC, essa tarifa externa comum. Ainda há divergências quanto à pauta de exportação, entendeu? Tem algumas restrições ainda. Então, eu reforço, Mercosul sim, tem o caráter de união aduaneira. Então, não digam que não é uma união aduaneira. Agora, ela é incompleta,
ela é ainda em consolidação, em construção, tudo que permite ainda dizer que existe, mas ainda está se consolidando, isso é fato. Bom, como eu disse a vocês, a ideia da criação do Mercosul foi exatamente, gente, diversificar a oferta de bem, desenvolver esses países, desenvolver a questão tecnológica, tá? Fortalecer a situação de cada um deles. Até aí, tranquilo? Tudo em paz? Nenhuma dúvida? Bom, vale ressaltar também, gente, que o Mercosul, ele faz parte de um princípio constitucional. Isso é muito interessante, tá? O artigo 4º da Constituição Federal, ele vai colocar o seguinte, no seu parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o Mercosul não importa se o presidente que assume cada um desses países, ele é favorável ao mercado comum do Sul, ou ele olha com, digamos assim, com o nariz, né, torto para isso. Não importa se esse país quer fortalecer esse mercado ou não, por quê? Porque no cargo que ele exerce como chefe de Estado de governo no Brasil, ele tem a obrigação constitucional, reitero, constitucional, de fortalecer esse bloco, de fortalecer a união da comunidade latino-americana, ok? Embora a gente perceba que dependendo do país que assume o cargo brasileiro, esse mercado é visto de uma maneira, né, com mais atenção. Alguns países, alguns chefes de Estado, alguns dos nossos presidentes tinham um olhar muito mais generoso em relação ao bloco e outros não. Mas ele é um princípio constitucional. Pode digitar, Terezinha. Estou lhe ouvindo aí. Estou lhe ouvindo, não, estou lhe vendo. Bom, para você fazer parte do Mercosul, existem critérios, tá? Então, primeiro, você, para ser membro, você, logicamente, precisa passar por processos de avaliação. O que o Mercosul delimitou? O Mercosul delimitou que a primeira questão era que esse país fizesse parte da ALAD, tá? Associação Latino-Americana de Integração. Por quê? Porque a ALAD, ela é mais antiga, ela é 10 anos a menos. Terezinha, tá horrível. Gente, eu sugiro que vocês combinem para um de vocês gravar a aula. Primeiro ponto, porque ajuda aqueles colegas que estão com dificuldade de acesso à internet. Pelo menos no sentido de ouvir depois as postagens que estão no Kitutor. Porque, lamentavelmente, a plataforma não grava nossas aulas, né? E segundo, se alguém tiver com problema com ruído na nossa comunicação, eu posso fechar, quer dizer, eu fechei a web, mas aí, fiz o máximo que eu pude. Já grava assim, a Robson já grava aí, Eurípides. Terezinha, Eurípides está falando aí que o Robson já grava, então certamente ele vai disseminar, né, para vocês, compartilhar com vocês. Mas, Terezinha, dá F5, por favor, F5, para ver se melhora o seu áudio. Quer dizer, se o problema for áudio, né, agora se for internet, a conexão aí, mais complicado. Não sei se você está usando notebook ou celular, porque isso muda muito também. Tá tudo normal aqui, professora. Tá perfeito, tá? Então, dá um help para Terezinha aí, explicando isso. Se ela estiver vendo pelo celular, o aplicativo na minha avaliação não funciona, é melhor você entrar pelo seu navegador, né, como você vai usar a internet, e aí também fica melhor. Bom, vamos lá, então. Então, primeira exigência, tá? Participar da ALAD. Por que a ALAD? Porque essa associação latino-americana, ela tinha uns 10 anos, praticamente, quando inventaram de criar o Mercosul. E como essa ALAD, ela na realidade, é a Associação Latino-Americana de Integração, então os países ali já tinham acordos comerciais, já tinham tratados, era mais fácil visualizar o comportamento desse país na esfera internacional. É um país que cumpre os tratados, é um país que comercialmente honra os compromissos, os pactos assumidos. Então, quando o Mercosul foi criado, ele estabeleceu esse critério, que se manteve, de que para ser membro do Mercosul, este país interessado, ele tinha que primeiramente integrar a ALAD. Repito, isso aí continuou sendo um critério para a entrada no Mercosul, ok? Existem outros critérios, tá?
entre eles, você tem que ser um governo soberano, você tem que ter a aprovação dos 4 países membros fundadores, né? Você tem que ter a unanimidade dos votos para você continuar, para você fazer parte, tá bom? E você tem que, repito, tem que ser uma democracia. Então, esses critérios são fundamentais. E reitero, fazer parte da LAD, tá? Para que você possa, então, ser submetido a uma análise. Aqui eu quis postar para vocês como é que funciona essa geografia do Mercosul. Em verde, são os países membros, fundadores, tá? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em azul, você tem os países que são os chamados países associados, aqueles que querem fazer parte do Mercosul, mas que ainda falta algum critério que não foi cumprido, e aí eles se tornam associados. O que muda com isso? Eles, na realidade, não têm direito a voto, eles acompanham os debates, acompanham o que vem acontecendo no Mercosul, mas eles não têm direito a voto, tá? E em vermelho eu coloquei a Venezuela. Por quê? A Venezuela, gente, ela está suspensa desde 2012, exatamente por descumprir as questões do governo soberano, questão de direitos humanos, a liberdade de expressão. Então, como existe esse caos, esse caldeirão fervilhando na Venezuela desde 2012, não por acaso temos tantos e tantos pedidos de refúgio que vêm, né, que chegam ao Brasil. Quantas pessoas vêm da Venezuela pedir refúgio aqui? Desde 2012 a Venezuela está suspensa, tá? Então, entenderam? Ok? Tranquilo? Robson é sempre aquele que diz se tá ok, se tá tudo, é isso? Bom, uma coisa que a FGV gosta muito, gente, para confundir o candidato, é misturar os protocolos que fazem parte do Mercosul. Existem 3 que são muito importantes. Então, você tem o Tratado de Assunção, que cria o Mercosul. Você tem o Protocolo de Ouro Preto. Lembrem-se de que protocolo é sinônimo de tratado. Por isso que eu falei para vocês, e fico sempre batendo nessa tecla, porque senão você acha que é outra coisa. Então, protocolo é sinônimo de tratado. O Protocolo de Ouro Preto, ele vai, então, em 1994, criar a organicidade do Mercosul. Vai colocar que órgãos fazem parte do Mercosul. Como é que o sistema Mercosul vai funcionar? Qual é o órgão que define as diretrizes? Qual é o órgão que executa as diretrizes? Qual é o órgão que auxilia a execução das diretrizes? Então, quem é que regulou tudo isso? É o Protocolo de Ouro Preto. E depois você vai vir com outro, que aí, na realidade, que a gente vai falar, Protocolo de Olivos, que na realidade ele vai estabelecer a solução de controvérsias. Desculpa, meu celular. Que é o Protocolo de Olivos, mas que nós vamos falar no final da aula, tá? Então, Tratado de Assunção, criou o Mercosul. Pode digitar, Renato. Protocolo de Ouro Preto, estabelece a organicidade do Mercosul. Como é que funciona a organicidade do Mercosul, então? Como é que funcionam os organismos? Lembra quando foi criada a Auto-Latina União, a empresa automobilística na América do Sul? Sim, diz Renato. Renato Oliveira. É porque realmente aparecem 2 Renatos, 2 Carolinas, né? Não fica. Uma sugestão que eu dou para vocês, né? Já que o tutor está aí, vocês próprios fazem esse ajuste, vocês sabem disso, né? Vai lá no perfil de vocês e põe o sobrenome, o comecinho do sobrenome, isso ajuda o professor. Até ver, porque assim, eu, por exemplo, eu sou muito visual. Então, eu bato o olho, eu sei quem veio para a aula, mesmo quem tem a fotinha de vocês aqui, mas, ou seja, eu vendo o nome, eu consigo identificar. Então, fica uma sugestão, certo? As empresas automobilísticas da América do Sul, muito bem lembrado, Renato. Então, voltando aqui à questão do Protocolo de Ouro Preto. Esse protocolo, então, organiza como funcionam os organismos dentro do Mercosul. Primeiro, o órgão principal, a maior instância deliberativa do Mercosul é o chamado Conselho do Mercado Comum, CMC. A presidência do CMC, tá, do Conselho do Mercado Comum, vai ser exercida da seguinte forma, isso já foi questão de exame de ordem. A cada 6 meses, se coloca o presidente do país, dos membros fundadores, em ordem alfabética. Então, você tem
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A cada 6 meses, o chefe de Estado de uma dessas nações assume pro tempore, porque é muito curtinho, né, temporariamente, esse mandato de 6 meses. Bolsonaro assumiu em julho de 2019, tá? Ele volta, porque, considerando que nós temos um mandato de 4 anos para a presidência, né, dependendo em que momento está ali, mas você tem uma chance de, pelo menos, assumir 2 vezes a presidência do Mercosul no seu mandato. Perfeito? Bom, Jair Bolsonaro, quando assumiu em julho de 2019, já acabou o mandato, agora está sendo exercido por Paraguai e Uruguai, já. Foi Brasil, já foi Argentina, não. Brasil, que foi julho, né? Argentina, deve ser Argentina agora. Desculpe, Paraguai e Uruguai, Paraguai, na ordem alfabética, Paraguai. Então, o que acontece? Quando o Bolsonaro assumiu, ele colocou, que eu coloquei aqui entre aspas, ele disse que iria fazer o chamado Mercosul 2.0. O que ele quis dizer com isso naquela época? Ele quis dizer que imprimir uma velocidade, um dinamismo ao Mercosul diferente dos antecessores, porque a gente teve, repito, alguns governos, principalmente os petistas, que tinham o Mercosul com um olhar mais, né, paternalista até, não estou aqui discutindo a política com os objetivos que eles gostavam de olhar o bloco, não estou entrando nesse mérito, mas depois nós tivemos aqueles que não tinham um olhar muito generoso, e Bolsonaro, inclusive, ele recebeu duras críticas em relação a isso, que ele não estava se preocupando em fortalecer a relação com o mercado do Sul, ele estava se preocupando em fortalecer a relação o quê? Com os Estados Unidos, com a Europa, o que de fato aconteceu. Mas aí ele quis mostrar que agora, naquele momento que ele estava assumindo a presidência, em julho do ano passado, ele ia fazer a coisa funcionar, ele queria que as coisas acontecessem em prol do Mercosul. Bom, o que foi importante em relação ao Mercosul no fim de 2019? Isso que eu vou comentar com vocês, é importante que se diga, que não é que foi Bolsonaro, tá, minha gente? Porque as coisas, elas caminham, as instituições, elas são maiores do que os presidentes nesse aspecto, né, porque o presidente passa, a instituição fica. Então, por exemplo, existe um acordo sendo firmado, entre Mercosul e União Europeia, que já vem sendo travado há algum tempo, e que no fim de 2019, ainda nesse mandato pro tempore de Bolsonaro, que ele ganhou um novo fôlego, que é fazer o seguinte, com que os produtos europeus cheguem às prateleiras dos mercados brasileiros com menos burocracia, tá? E com valores mais competitivos e interessantes. E que produtos são esses? São produtos, não gêneros de necessidade primária, mas aqueles que todo mundo gosta de aproveitar, tá? De repente, o vinho da Europa, o queijo da Suíça, da Europa, enfim, são produtos diferenciados, você não vai toda hora no mercado comprar esses produtos, são aqueles produtos que você gosta de ter e um final de semana, receber seus amigos, né, ou você mesmo se dá esse presente, obviamente, tá bom? Mas são coisas diferenciadas, e em troca, os produtos que esse mercado comum, que é o Mercosul, mercado comum do Sul, decidisse também exportar para a Europa, recebesse também esses mesmos benefícios de serem oferecidos sem tanta sobretaxa em relação aos produtos nacionais, porque isso faria com que esses produtos do mercado comum do Sul, do Mercosul, também fossem interessantes, também fossem competitivos, tá? Isso foi dado um passo a mais. Já aconteceu, não? Lembrem-se de que fim de 2019, isso ganha esse passo importante. 2020 começa e a gente tem Mercosul, e a gente tem coronavírus, né, na pauta das nações. E embora o Brasil só se atenha à gravidade da situação pós-carnaval, e diga-se que há casos que antecedem essa data, a Europa e a Ásia já estavam sofrendo os efeitos do coronavírus no começo do ano, tá bom? Então, isso é um detalhe. Segunda questão importante e interessante, aqui não necessariamente com a questão do Mercosul, mas aqui falando um pouco das consequências que os tratados que são firmados pelo Brasil, os acordos, como é que funciona,
já foi questão de exame de ordem. Gente, o fato, quando o Brasil está lá na presidência pro tempore, Bolsonaro, ele assina com o presidente pro tempore um tratado em nome do Mercosul, é óbvio que os efeitos desse tratado, é para todos os países membros. Agora, quando o Brasil assina os seus tratados, os seus acordos, enquanto Brasil, não significa, minha gente, que todos os países do Mercosul vão ser beneficiados. Isso já foi questão de prova. Então, no slide anterior, eu mostrei um fato que é Bolsonaro fazendo algo em nome do Mercosul no momento em que ele foi presidente. Aqui eu estou falando de outras ações que o Brasil tem buscado para o Brasil. Agora, se isso vai ter impacto sobre o Mercosul, cada país é que vai ter que buscar. Por exemplo, o Brasil está buscando se transformar um operador econômico autorizado. O que é um operador econômico autorizado? Ele vai conseguir, se ele se transformar, nesse operador, se ele for aceito dessa forma, ele vai conseguir ter relações comerciais com os Estados Unidos com menos burocracia, com mais agilidade nas questões dos trâmites aduaneiros. Gente, isso começou a ser tratado em 2015. A expectativa é que a partir de 2021 o Brasil ganhe essa prerrogativa de se transformar em operador econômico autorizado. Vejam que os processos não são necessariamente automáticos. Há muito debate, cada país pensa uma coisa, você tem que buscar consenso. Imagine eu não sei quantos de vocês já ficaram ali no Porto de Santos ou em qualquer outro do Brasil, vendo aqueles containers que chegam repletos de coisas, né? As meninas aí, não sei quantas gostam de comprar aquelas coisas no Wish, tem outros aplicativos aí que você baixa e compra um monte de coisa baratinha, e vem aquele monte de container, com um monte de mercadoria desses países. Aquilo ali, minha gente, para passar por todos os processos, até que possa ser liberada a mercadoria, e alguém na sua porta vai entregar, é longo. A burocracia é longa. Então, no momento em que o Brasil, já foi notificado pela Receita, aí, tá vendo? No momento que o Brasil se torna um OEA, que é esse operador econômico autorizado aqui, cuidado para não confundir OEA também com Organização dos Estados Americanos. Mas quando ele se torna esse OEA em relação aos Estados Unidos, a mercadoria que desembarcar dos Estados Unidos as mercadorias terão agilidade de desembarque, de entrega. Isso é muito bom para os países, é óbvio. Primeiro que você está trabalhando uma relação de muita confiança, já que essa questão aduaneira, somente a questão do que é feito o transporte por navio, minha gente, a quantidade de droga, né, o tráfico, o tráfico internacional, não é somente aquela questão da mula que vai no avião, né, que o pessoal faz engolir droga, isso tem aquele sofrimento todo para tanta gente, que quando é presa, né, com droga, mas é também através dessas grandes quantidades de mercadorias que passam pelos portos, tá? Então, isso é uma questão aqui importante. E segundo, é falar que vocês sabem o quanto o Brasil tem buscado essa adesão à OCDE, tá? Quando o Brasil, que vem lutando, não é fácil, por quê? Porque é uma chance de você estar numa vitrine. Você vai fazer parte da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Significa que você é um país economicamente forte, pujante, capaz de decidir internacionalmente questões relevantes sobre a economia do mundo. O Brasil vem pleiteando isso, não é de hoje. Com essa pandemia, com a queda do PIB, isso vai demorar mais um pouco. A hora que o Brasil consegue fazer isso vai repercutir sobre o Mercosul? Não, são coisas distintas. Tá? Entenderam essa diferença? Porque já foi questão de prova. Aquilo que o Brasil celebra e assina, o presidente Jair Bolsonaro, qualquer um que esteja, enquanto ele estiver na presidência do Mercosul, ele está tratando das questões que são referentes ao Mercosul. Na hora que ele assina isso, na hora que ele ratifica um tratado, enquanto presidente da República do Brasil apenas, ele não está colocando isso como algo que vai ser que vai beneficiar os demais países do Mercosul. Entenderam? Ou alguma dúvida? Cara, eu tenho uma pergunta. Tá, Ana, fala só um pouquinho mais alto, por favor. Desculpa. Em relação
os estudos da vacina, eu li algumas reportagens que ela tem sido discutida pelo Mercosul. Peraí, em relação a quê do Mercosul? Em relação aos estudos da vacina do coronavírus. Da vacina, perfeito, tá. O Brasil, por ele estar no Mercosul, ele teoricamente teria que assinar, não teria? Sim, mas vamos lá, vai, continua o seu raciocínio que eu vou explicar duas coisas. Se o Brasil deixar de assinar, essa vacina não vai poder vir para o Brasil, ou ela não vai só ser investida pelo Brasil? Vamos lá. Veja só, eu não sei se você tem lido umas matérias que recentemente, até foi essa semana, para ser bem exata, o absurdo que houve na ONU, a resolução da ONU em relação à questão, e da OMC, porque a OMC, OMS, Organização Mundial da Saúde, integra a ONU, a gente já falou sobre isso. A OMS fez um documento no qual o Brasil é signatário, e os Estados Unidos vinham também trabalhando dessa forma, né, havia esse entendimento, não é só o Brasil, nem só os Estados Unidos, são vários países, onde o entendimento é que a descoberta de uma vacina para o coronavírus deve ser entendida, abre aspas, como um patrimônio mundial. A ideia era fazer com que, na hora em que o país, ou os vários pesquisadores de diversos países que trabalham juntos, conseguissem essa cura, isso fosse compartilhado mundialmente, sem a questão de patentes, né, de valores, enfim, sendo cobrados de maneira absurda para os países, porque vocês sabem muito bem quanto a indústria farmacêutica fatura. Estava tudo lindo e maravilhoso. O que é que os Estados Unidos fizeram? Disseram que não concordam. E aí Trump fez um discurso terrível, né, no aspecto de dizer mais ou menos assim, que as patentes, elas precisam ser defendidas, mais ou menos a ideia da intelectualidade, o conhecimento de cada um. Nas entrelinhas, o que Trump fez com essa resolução que tinha tanta força dentro da OMC? Porque você sabe que ele já saiu, já deixou de contribuir com a OMC, não, com a OMS, já deixou de contribuir com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e na hora que, mesmo sendo membro da ONU, ele discorda dessa resolução, porque é uma resolução, que eu já expliquei para vocês também quando a gente falou de ONU, a resolução ela não tem caráter coercitivo, exceto as do Conselho de Segurança, mas muitas das resoluções da ONU, principal, elas visam orientar. É um pacto que você faz, né? O que aconteceu? Os Estados Unidos saem desse processo enfraquecendo a resolução, pedindo, aí houve uma tentativa de mudar, para não virar patrimônio, mas colocar alguma coisa que os países buscariam fazer com que todos tivessem acesso a essa descoberta, e aí teve país que gritou do outro lado, tipo assim, não, se mudar para esse jeito eu não quero, porque são aqueles países que não têm condição de desenvolver a pesquisa, porque exige muita grana para desenvolver ciência, né? Resumo, Estados Unidos saem desse processo de assinatura dessa resolução, discordam dela, e aí ele faz parte da ONU e não concordou. A saída enfraqueceu a resolução, mas mesmo assim os países se mantiveram fortes. Na prática, o que acontece, gente, de verdade? Quando os Estados Unidos fizeram isso, China e outros países que estão em estágio avançado de pesquisa também, disseram como é. Então, os Estados Unidos não vai ser uma coisa que vai fazer bem à humanidade, não vamos quebrar patente, nem nada, também vou pensar melhor isso. Meus pesquisadores e a minha indústria farmacêutica aqui precisa ganhar. Então, começaram os países também a discutir que não tinham interesse. Bom, a resolução está lá, pronta, feita, assinada, mas a força que ela teria de se fazer valer já está bastante comprometida. Fazendo um paralelo com o Mercosul, com a pergunta que você fez, o Brasil faz parte do Mercosul, ele é obrigado a assinar essa resolução que fale da tratativa? Não. Ele pode discordar. O fato de um país fazer parte de um mercado, de um bloco, de um grupo, ou assinar um tratado, lembre-se que a gente aprendeu em tratado que você tem a opção de reserva. Quando se vota alguma coisa, seja na ONU ou em qualquer organização internacional, tem aqueles que não vão concordar, certo? Então, isso é uma questão. Agora, segundo, veja, eu não acho que o Brasil tem o perfil
de achar que não deve assinar, que não deve ser solidário à divisão de conhecimento e descoberto sobre essa questão da vacina. Acho que Mandetta tem dado entrevistas, apesar de não ser mais o ministro da Saúde, ele tem sido muito assertivo quando ele coloca que o Brasil está na lanterna em relação às pesquisas de vacina. Se não houver um acordo, efetivamente, para que todos os países sejam beneficiados com as descobertas dos países mais ricos e que estão mais adiantados em pesquisas, o Brasil vai entrar na fila. E entrar na fila pode significar mais de 1 ano, 2 anos esperando que esse medicamento chegue para as pessoas. Além da fortuna que vai ser cobrada do governo ou daqueles que, de forma particular, conseguirem comprar. Então, entendeu, Ana? A questão é, você fazer parte de um bloco, você pode não concordar com determinadas questões. Agora, é claro que enfraquece. Dentro do Mercosul, o Brasil é o país, sem dúvida, ainda mais importante. Apesar de estar quebrado em muitas coisas, apesar de nós termos um PIB aí que sofreu, né? Tudo que sofreu agora, perspectiva zero de crescimento, mas ainda assim somos o maior em território, em organização política ainda estamos estabilizados, apesar de tudo que vem acontecido, economicamente falando também. Se você olhar a situação da Venezuela, a situação da Argentina, essas sim estão em dificuldade. Tá bom, Ana? Bom, vamos continuar então aqui. Sim, isso aqui a gente falou que foi a história da OCDE, então vou só renovar aqui o slide para continuar, que é a outra parte. Por que eu fiz essa questão de dividir slide? Porque eu percebi que são poucos, aí ele passa e não fica travando. Então, deixa eu... Aqui. Alguma dúvida até aí, gente? Além da Ana, que ela disse que ficou esclarecido. Vocês estão com alguma dúvida? Valdirene, os meninos estão quietinhas aí? Não? Tá. Ok, espero que o celular, o negócio da Tereza, ela tenha melhorado. A conexão. Bom, gente, parte 2. Vamos falar agora, Terezinha, vê se melhorou a Terezinha. Ótimo. Vamos falar agora dos órgãos decisórios do Mercosul. Gente, eu acho que algum slide, peraí. Nessa história, acho que um slide pulou, sim. Ah, não, tá aqui. Perfeito. Vamos falar agora dos órgãos decisórios do Mercosul. Esses órgãos decisórios, eles foram criados no protocolo de Ouro Preto. Então, eu falei para vocês que o Conselho do Mercado Comum é a instância deliberativa maior do Mercosul. Aí existe o Grupo Mercado Comum e a Comissão do Mercado Mercosul, tá? Do Mercado Comum. Vamos falar aqui de cada um deles. Deixa eu mostrar aqui de uma forma mais ilustrativa, tá? Cada corzinha dessa e cada quadradinho desse é um. Então, primeiro, Conselho do Mercado Comum, que é a maior instância deliberativa, que é essa que é presidida de forma pro tempore, a cada 6 meses, por um presidente dos dos países fundadores do Mercosul, tá? A cada 6 meses há uma rotatividade em ordem alfabética. Esse grupo aqui, esse conselho, ele é formado, então, é presidido pelo presidente que estiver pro tempore no cargo, além de ser composto por ministros das relações exteriores, ou relações internacionais para alguns países, e ministros da economia. Então, esse grupo, essas cabeças pensantes, é que vão definir quais os encaminhamentos que devem ser dados para o Mercosul, ok? Esse grupo ele vai se reunir 2 vezes por ano, definir as diretrizes que o Mercosul deve adotar nesse período, tá? Vai manifestar aquilo que eles optam, que eles concordam por decisões. Só que não basta você decidir algo, você precisa ter gente que faça. Então, esse grupo Mercado Comum, ele vai ser a secretaria, entre aspas, executiva. Então, esse órgão é um órgão executivo. O conselho definiu, o grupo Mercado Comum vai executar. Quem vai fazer parte desse grupo do Mercado Comum? Os ministros. Repito, tanto das relações exteriores ou internacionais para alguns países, o nome, como os ministros da economia. A questão é que aqui entram também os presidentes dos bancos centrais dos 4 países. Por quê, minha gente? Aqui você decide o que fazer, aqui você tem que pagar a conta. Então, é óbvio a importância da presença desse pessoal aqui do Banco Central também. Então, esse grupo aqui, ele vai se reunir com mais frequência.
vai se reunir uma média de 4 vezes por ano, e por meio de resoluções, vai dizer como serão colocados em prática, como serão colocadas em prática as decisões adotadas pelo Conselho do Mercado Comum. E aí, para dar um suporte, uma assistência, para assessorar esse órgão executivo, o Grupo Mercado Comum, tem a chamada Comissão de Comércio do Mercosul. O que essa comissão vai fazer? Essa comissão é formada por técnicos. E aí eles se reúnem com mais brevidade, né, com menor brevidade, eles se reúnem mais vezes. Para vocês terem ideia, mensalmente que eles se encontram, mesmo que sejam por videoconferência. Atualmente tudo, o Mercosul está funcionando, tá? Mas tudo por videoconferência. Como tem sido as decisões que vocês sabem disso, no Congresso e tudo mais. Então, mensalmente, esse grupo, ele vai ver se o planejamento feito pelo órgão executor está conseguindo efetivamente ser cumprido. Planejamos para este mês tal ação, essa ação está sendo realizada? Então, essas diretrizes aqui, quem faz esse monitoramento e esse ajuste quando necessário é essa comissão, e essa comissão é formada por técnicos. Aqui não vai ter mais ministro de Relação Exterior, não vai ter mais ministro da Economia, e nem vai ter mais gente do Banco Central. Perfeito? Tá? Aqui é o que eu acabei de falar, só essa síntesezinha. Bom, aí aqui a gente vai falar um tema super importante também, que a questão do Mercosul nas provas da FGV gosta, que é o seguinte, e vai até corroborar com o que a Ana me perguntou agora há pouco. O fato de você ser parte de um bloco, parte de uma organização internacional, não significa que você vai dizer amém para tudo. Então, as divergências são naturais, como um casamento, uma amizade, o que quer que seja, qualquer relacionamento. Entre estados, isso não é diferente. Então, o Mercosul teve de criar, obviamente, um sistema para solucionar as controvérsias, os litígios existentes entre os países membros, entre aqueles que vinham a, por exemplo, de repente, negociar com o Mercosul. Então, como é que funciona essa solução de controvérsias? Primeiro ponto. Foi criado, e é super importante que se diga, o protocolo de Olivos. Vejam lá, vamos lembrar novamente. Nós falamos do Tratado de Assunção, que cria o Mercosul, não é isso? E agora eu estou falando do quê? Do protocolo de Olivos. Protocolo de Olivos é também um tratado. O protocolo de Ouro Preto faz a organização da instituição. O protocolo de Olivos marca exatamente a criação de um Tribunal Permanente de Revisão, o TPR. E isso é um divisor de águas para a resolução dos conflitos existentes na questão do Mercosul. Então, como é que funciona isso? Os países que divergem por alguma questão, minha gente, na realidade, eles buscam primeiro eles procuram primeiro a opinião de um tribunal arbitral ad hoc. Quem saberia me dizer o que é ad hoc? Alguém pode digitar o abrir aí, diz Robson. O que é ad hoc, gente? Ad hoc, né? A gente escreve assim, ad hoc. Que é isso? Alguém sabe? Não? Para o momento? Desculpa, Carolina, vi agora. Sim, exatamente, Carol. Pode falar, Reginaldo. No momento, você cria uma situação ad hoc para resolver uma situação posta ali. No fórum, por exemplo, às vezes você vê advogado ad hoc que entra no processo só para resolver a situação naquele momento. O advogado da parte não foi, alguma coisa aconteceu, e aí, para o momento, se estabelece um advogado ad hoc. Esse tribunal arbitral ad hoc, então, ele é criado para resolver aquele conflito. E o que esse tribunal vai fazer? Na realidade, ele vai apresentar um laudo, onde esse laudo, ele vai avaliar quem tem razão, quem não tem razão, fazer um histórico do conflito, do problema, e tudo mais. Se os países discordarem desse laudo, eles terão a condição
de buscar, então, a instância superior, que é o Tribunal Permanente de Revisão. Entretanto, se esses países decidem não recorrer a um tribunal ad hoc e vão direto para o Tribunal Permanente de Revisão, a decisão que o Tribunal Permanente de Revisão emitir é incontestável, não cabe recurso, tá? Então, o TPR, ela é a instância máxima na solução de controvérsia do Mercosul. Mas os países têm a chance de buscar primeiro uma avaliação por meio de um tribunal arbitral ad hoc, que vai emitir um laudo, que vai sinalizar para algumas questões, e aqueles que discordarem, obviamente, vão recorrer ao Tribunal Permanente de Revisão, daí o nome, revisão. A questão é, quem não quer nem o tribunal ad hoc vai para a revisão? Tá, só que ela é uma instância em que não cabe mais recurso. Tinha alguém, desculpa, tá tudo certo com a nota? Que bom, Romildo. Ótimo. Valdirene, minha querida, você estava digitando, pode continuar, você está com alguma dúvida? A senhora dará questões para a gente treinar a OAB na próxima prova B, ou mesmo que fizemos a prova A? Então, Val, eu estou pensando aqui o meu processo avaliativo AB e a probabilidade muito grande é isso, tá? É a gente trabalhar questões de exame de ordem, porque aí, ou você tem o gás de meter a cara para fazer por conta própria, né, e efetivamente avaliar o teu grau de conhecimento, ou você vai pegar e copiar de alguém ou fazer dessa forma e vai perder a chance de avaliar como você está, tá? Mas eu ainda não concluí a elaboração, por isso eu não quis me antecipar. Então, eu vou montar, e a semana que vem... exatamente, porque para o nono e para o 10º, onde eu também dou aula nos 2 semestres, eu entendo que essa é uma forma avaliativa positiva. E assim, por que funciona bem na AB? Na AA, o que eu procurei fazer foi fazer uma análise em cima daquilo que vocês tinham aprendido. Tanto que eu não dei assunto novo para ninguém fazer uma pesquisa sem ter nem um ponto de partida. Não, eu procurei avaliar se vocês tinham entendido aquilo que tinha sido trabalhado, em relação aos tratados e tudo mais. E agora a gente pode pegar esse assunto todo ministrado e transformar em questões de exame, né, para que vocês avaliem como vocês estão, perfeito? Tá? Isso aqui é um entendimento, eu não sei a quantos professores têm esse mesmo entendimento, mas eu tenho, a Rosana tem, certo? Bom, vamos lá então. Sim, do tribunal, tá. Como é que funciona esse tribunal permanente de revisão, então? O TPR. 5 árbitros farão parte de nada, Val. 5 árbitros fazem parte desse tribunal. Ai, perdão. Esses 5 árbitros, como é que eles são escolhidos, tá? Eles são escolhidos da seguinte forma. Cada país permanente, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, vai indicar um árbitro. Esse árbitro que é escolhido por cada país, obviamente, eles escolhem entre eles o melhor, aquela pessoa mais preparada, ilibada, grande conhecimento jurídico, que tenha conhecimento principalmente nas questões referentes ao Mercosul e tudo mais. Esse árbitro, ele vai ter mandato, ele vai estar lá por um período de 2 anos, podendo renovar mais 2 vezes. Então, vejam, consecutivas. Então, vejam que esses árbitros ficam até 6 anos sendo árbitro do Mercosul. E o 5º árbitro é escolhido por unanimidade dos 4 países permanentes, tá? Então, não importa se é Argentina, se é Brasil, Paraguai, Uruguai, enfim, eles escolhem alguém que seja unanimidade entre os 4 países. E aí, esse árbitro, ele tem um mandato, ele fica lá, né, foi um mandato entre aspas aí, mas ele permanece por 3 anos e não pode mais renovar, a não ser que os 4 países mudem essa lógica. Até hoje, não, a ideia é isso. Os que são escolhidos unilateralmente por um país permanecem até 6 anos, mandatos de 2 anos podendo ser renovados, e aquele que vai ser o 5º árbitro escolhido pela unanimidade permanece 3 anos. Perfeito? Bom, o TPR, então, esse Tribunal de Revisão, ele vai permitir esclarecer controvérsias entre os estados,
atender reclamações de particulares, pessoas que fazem parte do sistema e que têm algum problema em relação a algum estado parte do Mercosul, né? Ou seja, mas entenda, o Mercosul, numa relação que tenha sido estabelecida com o Mercosul, e também tem um caráter consultivo. O que o TPR vai fazer? Várias normas existem lá no país, né? Tem norma lá no Paraguai, aí o Paraguai lê e fala, meu Deus, o meu país está entendendo de um jeito, mas eu estou assim no Mercosul, o Mercosul é de outro, o que está certo, o que deve valer na situação X? Aí o TPR opina, só que isso é uma opinião, caráter o quê? Consultivo para o país. Significa que o país tem que ouvir o tribunal e dizer, é isso mesmo. Ele vai refletir qual é a melhor saída jurídica para ele, tá certo? Ok? Isso aqui que eu acabei de falar para vocês, eu expliquei agora há pouco como é que funciona, tá? Por que os meus slides, eles são, né, não tem só figurinha nem nada, porque eu entendo que tem gente que não vai estar aqui na sala agora, vai pegar esse material para ler depois, por isso tem mais textos, tá bom? E agora, para a gente, então, avaliar aqui, vamos fazer aqui, acho que tem 2 perguntinhas sobre a questão do Mercosul. Por favor, leiam esse enunciado, e eu vou passar depois para o outro slide para vocês responderem, tá? Vamos ver o que vocês entenderam aí, por favor. Posso passar para outro slide? Quando eu puder, vocês avisam aí. Pode passar? Tá, vamos lá. Deixa eu subir aqui. Eita, eu vou ter que subir um pouquinho. Deixa eu fechar aqui para ver se melhor. Assim vocês conseguem ler as 4 opções? Então, por favor. Quando puder, quem é a resposta, por gentileza? Se souber, pode marcar, viu, Alê? Alguém sabe a letra para marcar? Pode marcar aí quem souber. Carol, Aldirene, Ana, Igor. Marca o que você acha, Carol. Faz de conta que é o exame. Renato, isso. Tem que ser assertivo, sabe por quê? Se você se equivoca, e com a explicação você presta atenção e entende. Quando você fica num um ou outro, a sua mente não vai depois entender qual é a certa ou qual é a errada, vai entender que é um ou outro, tá? Então, na hora que você fizer sempre exercício, você coloca. O que você acredita. Perfeito. Marcaram? Vamos lá. Vamos às explicações, então. Aqui eu pedi, só voltando aqui, para contextualizar, que se marcasse a alternativa correta em relação ao Mercosul, tá? E aí você vê que ele generaliza no enunciado, porque ele coloca que vai ser... Estou sentindo falta da Janaína também. A Janaína estava aqui, né, mas ela não participou. Ela saiu, ela não está aqui. Jussiele não está mais. Ah, apareceu, dona Janaína? Com certeza você deu aquela risadinha assim.
Né, Jana? Bom, tá, vamos lá. Veja só, eu perguntei, então, generalizou-se no enunciado aqui, para falar, veja só, aqui ele lembra bem, ó, ele fala que o Mercosul foi assinado nos termos do Tratado de Assunção e do Protocolo de Ouro Preto, olha que interessante aqui, né? E aí ele fala sobre o sistema de solução de controvérsias, para definir o que você tem que lembrar, tá bom. Aí ele coloca assim, alternativas. O Mercosul não possui um sistema próprio de solução de controvérsias, adotando nos termos do Tratado de Assunção o sistema estabelecido tal, tal, tal. Aí vem Tratado de Marrakech, vamos lá. Gente, o que eu falei para vocês, o Mercosul tem um sistema próprio de solução. Acabamos de falar como é que ele funciona. Antes, ele até não tinha completo dessa forma. E aí existia um protocolo de Brasília e tudo mais, mas hoje ele tem. Então, o fato de dizer que não tem, não possui, já está errado. Mas vamos supor que você tivesse deslizado aqui, chegasse aqui, Tratado de Assunção. O que foi que nós falamos? O Tratado de Assunção criou o Mercosul. E não a questão das controvérsias, e não a solução de controvérsias. Então, essa A aqui está errada, não é o nosso gabarito, tá, Jana? Entendeu? Depois vê se a Janaína entendeu. Entendeu, Jana? Você voltou agora aí, você entendeu por que a A não é? Entendeu? Tá. Carol. Professora, é pegadinha, então por causa do não possui. Não, então, ela não é pegadinha, ela é assertiva. Ela não possui, já está errado, porque possui. A gente acabou, inclusive, de ver. Mas eu estou dizendo que suponhamos que você passasse despercebido nesse não. Quando você chegasse aqui em Tratado de Assunção, você ia ter lembrado o que eu acabei de falar várias vezes na aula. Tratado de Assunção cria. Tratado de Assunção não criou o Mercosul, ele não estabeleceu o sistema de controvérsias. Tá? Então aqui está errado. Mas aqui o não já te jogaria fora. A questão A. B. Provisoriamente estabelecido no Protocolo de Brasília, o sistema de solução de conflitos do Mercosul encontra-se atualmente normatizado pelo Protocolo de Ouro Preto, que estabeleceu a estrutura orgânica definitiva do bloco. O Protocolo de Ouro Preto estabeleceu a estrutura orgânica definitiva do bloco. É fato, mas o que foi que eu disse para vocês? Quem estabeleceu o sistema de controvérsias é o Protocolo de Olivos. Então, eles gostam muito de fazer essas misturadas dos documentos. Você tem que entender que o protocolo de Assunção tem uma finalidade, o de Olivos tem outra finalidade, e o de Ouro Preto tem outra finalidade, tá? Para não misturar. Então, a letra B também está errada. Letra C. A C é aquela coisa aquela alternativa surreal. Porque aqui ele coloca, o sistema de soluções do Mercosul somente foi normatizado com o protocolo de Las Linhas, então ele está partindo daqui que neguinho não leu nada, não sabe nada. Aí jogou Las Linhas, que você falar esse mesmo, e aí, não, tá tudo errado, tá? Nada a ver. E por fim, a D, que é a nossa alternativa, mas vamos ler, nosso gabarito. O sistema de solução de controvérsias do Mercosul, atualmente normatizado nos termos do Protocolo de Olivos, 2002, perfeito, estabelece como instância final judicante o Tribunal Permanente de Revisão. O que quer dizer aqui? Decisão proferida pelo tribunal e recorrida. Não há recurso aqui no Tribunal Permanente de Revisão. Entenderam essa questão? Tranquilo? Parabéns aos que acertaram aí. Perfeito. Vamos para 2 aqui. Mais essa. Vejam, por gentileza, as opções estão em tela. Quando vocês lerem, vocês já coloquem aí a letrinha.
Quem souber, marca a letra aí, por favor. Mais alguém? Terezinha? Janaína, não vi seu feedback. Você entendeu a questão onde estava errada, a outra? Então, bom dia, doutora Osana, né, gente? A gente fala assim. Ela não tá mais, não. Se ela entrou, realmente eu nem vi. Qual? Terezinha, vai, marca a alternativa. Não fica preocupado. É mais fácil você depois lembrar se você acertou ou errou. Isso, seja assertiva aí. Terezinha, economista de avançado. Janaína entendeu, tá? Everton, então, Valdirene. Ah, ela tava assim, eu acho que ela dá uma circulada nas salas de aula aí. Carol, bom, vamos lá então, gente. Aqui eu tô pedindo a opção do que tá errado. Essa questão eu fiz uma adaptação, obviamente, vocês veem que tem E, a prova de exame de ordem vai até D, a opção, tá? Mas aí eu fiz uma subdivisãozinha. Veja só, estou pedindo aqui para que seja registrado qual critério que não é exigido para ser parte do Mercosul. Fazer parte da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, é exigido. Falamos isso em sala de aula hoje. Aqui eu estou pedindo que não é exigência para ser do Mercosul. Possui um regime político interno democrático? Sim. A Venezuela mesmo não está, porque está passando todos esses conflitos políticos lá. Ter a entrada aprovada por unanimidade dos membros efetivos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai? Sim, falamos em sala hoje, obrigatoriedade dessa unanimidade. Ser associado primeiramente como um membro associado até que todas as exigências sejam cumpridas, mostrei para vocês uma pinha em azul, quantos países estão na condição de associados. Então, isso aqui, tudinho que eu falei agora, é sim a alternativa exigida. Entretanto, exigir que um país tenha uma economia em estágio avançado, gente, nenhum pode fazer isso. A América Latina tem países com vários problemas econômicos. Como é que isso aqui poderia ser exigido para fazer parte do Mercosul? Então, o gabarito é a letra B. A B é o único critério que não é exigido para fazer parte do Mercosul. Certo? Entenderam? Terezinha. Tá, Caroline. Perfeito. Há alguma dúvida sobre o assunto ministrado? Nós concluímos o Mercosul. Alguma questão que queira ser levantada? Enfim, fiquem à vontade. Então, perdão. Cancela. Então, até porque o Brasil também não tem uma... Exatamente. Embora o Brasil seja a maior referência que você tem dentro do Mercosul, ele está longe ainda de ser uma economia que, né, a gente possa considerar uma economia desenvolvida, uma economia pujante, tá? Mas, ou seja, não tem dúvida sobre o assunto, tranquilo? Entendi, Terezinha, entendi o que você digitou. Ah, você vai ver com o Robson, perfeito. Gente, eu quero agradecer a presença de todos, parabenizar pelas notas. Eurípides, verei sua situação com minha.
farei o ajuste. Muito obrigada pela presença de vocês, pela troca de energia, pela oportunidade, tá certo? Eu já posso. Oi, Ana. Da ONU. As questões da ONU, tá bom. Obrigada. Acho que tinha ido no material que foi, não foi? Você olhou no final? Eu só recebi as questões, né? O gabarito não cheguei a... Alguém tem o gabarito para passar para a Ana, gente, daquela correção que nós fizemos das questões da ONU? Alguém pode ajudar, me ajudar? Se alguém tem, que aí já passa para você. Tá bom, obrigada. Tá? Eu fiquei sem áudio agora. Tá mudo?